Olá pessoal, tudo bem? No último vídeo, nós falamos sobre a prática da Igreja de Cristo, ou seja, o que a Bíblia descreve sobre como viviam os cristãos. E no final do vídeo, eu havia dito que falaríamos sobre o nome da Igreja. É importante entender este assunto porque nos levará a entender melhor a doutrina dos apóstolos. Como foi dito no vídeo anterior, os cristãos perseveravam em 4 itens, que são as orações, o partir do pão, a comunhão e a doutrina dos apóstolos. Não necessariamente nessa ordem, mas é exatamente o último item citado que traz uma maior dificuldade de entendimento, porque basicamente todas as igrejas oram, todas as igrejas celebram a ceia, embora neste ponto também há divergências, e todos os cristãos também têm comunhão. Mas é exatamente na doutrina dos apóstolos que existem a maior discordância e, consequentemente, o que mais causa divisão entre aqueles que se dizem cristãos. Mas por que isso? Porque cada um interpreta de uma maneira diferente ou como lhe convém. Um diz: na minha igreja tem a prática dos dízimos. O outro já diz: na minha não tem. Um entende que mulher pode cortar o cabelo e usar calça comprida. O outro já diz que mulher não pode cortar o cabelo e nem usar calça comprida, porque isso é escândalo. Um crê que se deve guardar o sábado, o outro acredita que não, e assim por diante. Eu poderia citar dezenas e dezenas de doutrinas que diferenciam uma igreja da outra. E para que cada um não seja confundido, ele dá um nome diferente para a sua igreja e coloca uma placa bem bonita para que as pessoas possam identificá-las. Alguns mais ousados ainda colocam bem visíveis nas placas o nome do fundador e a data da fundação, que até seria compreensível se o fundador descrito fosse Jesus Cristo e a data de fundação fosse há mais ou menos 2000 anos atrás. Eis então a pergunta: será que Cristo deu um nome para a sua igreja? E se deu, qual será então esse nome? Vejamos então o que a Bíblia fala. Como já vimos nos vídeos anteriores, Jesus disse que ele mesmo edificaria a sua igreja, dando a entender com isso que ele estava revelando aos apóstolos que ele edificaria o seu próprio povo, a sua própria comunidade. Os apóstolos que foram escolhidos para pregar e anunciar o Evangelho de Cristo até os confins da terra entenderam muito bem a mensagem, mesmo porque era o próprio Espírito que lhes dava entendimento. Vejamos então como eles se referiam à Igreja de Cristo. Em várias passagens, os apóstolos referiam aos cristãos simplesmente como igreja. Por exemplo, em Atos 12, versículo 5, diz que Pedro estava encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar. No mesmo capítulo, versículo 1, diz que naquele tempo Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Já no Atos 9, versículo 31, diz que a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Já no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 16, Paulo escreve: todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Aqui ele está dizendo de quem a igreja pertence, e não o nome dela. Assim como em vários outros trechos, a igreja é identificada como a Igreja de Deus ou as Igrejas de Deus. E em várias outras passagens, a igreja é também identificada pela sua localização, ou seja, a igreja dos Tessalonicenses, as igrejas da Galácia, a igreja dos Coríntios, dos Efésios e assim por diante. Pois bem, pessoal,
Concluindo, Cristo e muito menos os apóstolos deram a qualquer comunidade que seja um nome. Podemos dizer Igreja de Cristo ou Igreja de Deus, não referindo a algum nome, mas sim declarando a quem ela pertence. Seria muita arrogância da nossa parte dar nome ou rotular qualquer igreja que seja, supondo que com isso estamos agradando a Deus. Certamente, se fosse para a igreja ter um nome, ou Cristo ou os apóstolos nos teriam revelado. Ou quem sabe até incluir em sua doutrina algo que nos desse a liberdade para fazê-lo. Mas, no entanto, não o fez. Pelo contrário, eles ensinam que jamais devemos acrescentar ou diminuir da palavra de Deus. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. E se ficou alguma dúvida, deixe o seu comentário, que se estiver ao meu alcance, terei a maior satisfação em responder. Já no próximo vídeo falaremos sobre o Templo do Espírito Santo e onde os cristãos reuniam. Um abraço a todos e até lá!